O câncer de testículo atinge adolescentes e homens entre 15 e 39 anos de idade. O diagnóstico e o tratamento precoce garantem taxas de cura de mais de 90%. Seja muito bem-vindo ao Conversando sobre Saúde. Esse é o assunto do vídeo de hoje, no formato podcast. Vamos à entrevista. Meu convidado hoje é o Dr. Rony de Carvalho Fernandes, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Seja muito bem-vindo, Dr. Rony. É um prazer estar aqui, Ione Veloso, representando a nossa sociedade e também passando informações com qualidade aí para todos os ouvintes. Quais são os sintomas do câncer de testículo? Bom, Ione, o câncer de testículo é uma doença que acomete homens muito jovens, em torno dos 15 até os 35, 39 anos. E os sintomas que esses homens podem ter é aumento do tamanho do testículo, presença de algum nódulo, na hora que ele vai fazer o autoexame, que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todos os homens nessa faixa etária, dos 15 até os 39 anos, se examine pelo menos uma vez por mês, durante o banho, e se ele identificar que tem alguma coisa a mais dentro do escroto, dentro da região ali próximo do testículo, ele tem que procurar um urologista. Então, o principal sintoma é aumento do volume e a presença de nódulos no testículo. E quais são as causas do câncer de testículo? O câncer de testículo, ele tem muitas vezes uma história familiar de quem tem câncer de testículo na família, aumenta a chance de ter. Muitas vezes aparece em homens que o testículo não desceu totalmente, ou seja, ele deveria ter descido até a região do escroto, né, que é a bolsa testicular, e não desceu. Algumas exposições a substâncias tóxicas, como os agrotóxicos da indústria, e em homens que têm história de ter algum problema de fertilidade, eles não conseguem ter filhos por algum problema de fertilidade. Pode ser que esse testículo já tenha sido mal formado e por ele estar mal formado, ele não forma os espermatozoides e pode formar um tumor. Então essa basicamente é a história de predisposição do câncer de testículo. E como que é feito o diagnóstico? Quer dizer, o homem ele sente um aumento do volume do testículo, ele pode sentir um nódulo, ele percebeu isso, ele vai ao médico. Como que é feito o diagnóstico já no consultório com o especialista? Ione, como o testículo ele fica fora do corpo, ele fica dentro de uma pele que é o escroto, né, que contém os dois testículos, é muito fácil da gente examinar, palpando, examinando com a mão esse testículo. Mas um exame que pode ser feito também é o ultrassom, porque como não tem nenhuma outra estrutura ali do lado do testículo, fica fácil de ver pequenos tumores dentro do testículo. Então, basicamente, é a palpação, exame de ultrassom e exames de sangue, que são chamados marcadores tumorais. Então, a gente sabe que tem um tipo de tumor de testículo que produz esses marcadores tumorais, que são coletados num exame de sangue muito simples. Uma coleta de sangue nos ajuda a fazer o diagnóstico de tumor de testículo. E como que é o tratamento? Porque muitas pessoas têm medo de descobrir o problema e fazer o tratamento, só que adiar esse tratamento pode ser muito prejudicial? Sim, olha, isso é muito importante. Por isso que através desses veículos de informação a gente quer chegar até a população. A Sociedade Brasileira de Urologia quer divulgar essas informações, principalmente neste mês que é conhecido como mês Lilás, né? O mês dedicado ao câncer de testículo, porque só com o diagnóstico precoce, quando a gente faz o diagnóstico do
tumor ainda dentro do testículo, é que a gente consegue ter taxas de cura de mais de 90% a 98% de chance de cura. Então, tem que sentir um nódulo no testículo, tem que procurar o urologista, fazer o diagnóstico e o tratamento. Na grande maioria das vezes, quando a gente faz o diagnóstico precoce, o tratamento é a retirada do testículo. E aí depois nós vamos ver se esse tumor não deu raiz para algum outro lugar. Se ele tiver dado metástase, né, se tiver saído do testículo, ainda há chance de cura com quimioterapia, radioterapia. Então, a mensagem é fazer o diagnóstico precoce para o tratamento mais precoce possível e a cura. Essa é uma das principais perguntas, né, principalmente nas redes sociais. Então, descobrindo o quanto antes, ele tem uma chance muito grande, né, que o senhor falou, mais de 90%. Exatamente. Então, câncer de testículo é um tumor muito frequente numa faixa etária de homens muito jovens, em torno de 15 até os 39 anos, e essa faixa etária é uma faixa etária que praticamente não tem tumor em outros órgãos, então o foco principal realmente é o testículo. E aí o autoexame vai suspeitar e o urologista vai fazer o diagnóstico, e quanto mais precoce, mais a chance de cura. E o que causa o câncer de testículo? O câncer de testículo, principalmente a história familiar de quem já teve na família. Um indivíduo que tem câncer de testículo de um lado tem maior chance de ter do outro lado, e principalmente naqueles homens que o testículo não desceu naturalmente, porque no último trimestre de gestação o testículo tem que descer de dentro da barriga para a região escrotal, para aquela pele que fica em volta dos testículos. Quando ele não desce, se aumenta muito a chance de ter câncer de testículo. Então, indivíduos que estão nessa faixa etária e que têm problemas, por exemplo, de fertilidade, não conseguem ter filhos, também aumenta a chance de ter câncer de testículo. E a exposição a agrotóxicos também é um fator de risco para câncer de testículo. Esse tipo de câncer, ele pode provocar impotência sexual? A impotência não, porque a potência sexual ela não depende só dos hormônios produzidos pelo testículo, é uma outra forma de abordagem, mas o câncer de testículo pode causar a infertilidade, ou seja, a infertilidade pode ser um fator para a disposição de câncer de testículo, mas o câncer de testículo também pode causar a infertilidade, a capacidade de ter filhos. A parte da potência, nós temos 2 testículos, se você tiver o câncer em um, retirando esse testículo, o outro suprime toda a necessidade da testosterona, né? O senhor falou da infertilidade, né? Qual que é a recomendação para os homens que têm câncer de testículo e querem ter filhos e descobrem o câncer, né? Porque assim, hoje as mulheres, muitas vezes é sugerido que elas congelem os óvulos, né? Para os homens, existe alguma recomendação nesse sentido? É uma ótima pergunta, Ione. Existe sim, o chamado banco de sêmen. Então, o homem, quando faz um diagnóstico de câncer de testículo, ele precisa fazer um exame simples, que é o espermograma. O espermograma vai avaliar se os espermatozoides estão normais. Porque quem tem câncer de testículo pode ter uma chance de já ter uma infertilidade causada pelo próprio câncer. Se ele tem espermatozoides normais, ele tem que guardar, antes do tratamento, esses espermatozoides num banco de sêmen, guardando esses espermatozoides, congelando futuramente, depois do tratamento, que muitas vezes requer quimioterapia, outras formas que também podem gerar a infertilidade, e aí você tem no banco de sêmen guardado o espermatozoide que pode ser utilizado futuramente. Ah, interessante. Então, vamos ficar alerta. Quem tiver o problema, já faça esse procedimento, né? Exatamente. Antes de continuar, doutor Rony, eu gostaria de pedir, né, para quem estiver nos acompanhando, que se gostar desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar também essa entrevista, que você pode ajudar outras pessoas que estejam precisando aí dessas informações, né? E lembrando que nós vamos ter ainda muito mais conteúdo aqui a respeito da saúde masculina. E para a gente continuar, é possível prevenir o câncer de testículo, doutor?
não existe uma prevenção nem alimentar, nem com medicamentos do câncer de testículo. O que a gente precisa é identificar esse tumor numa fase muito precoce. Por isso que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que jovens, a partir dos 15 anos de idade, comecem a se examinar, a se identificar, palpar os testículos, saber como que é o testículo, acompanhar o crescimento desse testículo. Então, respondendo a sua pergunta, Ione, não existe uma prevenção. O que a gente precisa evitar, por exemplo, algumas exposições. É lógico que jovens que trabalham na indústria ou que trabalham na produção de substâncias químicas têm que usar todas aquelas proteções individuais, né? Máscara, principalmente quem trabalha na lavoura, quem mexe com agrotóxico, tem que estar sempre se protegendo, porque essas substâncias podem ir para o sangue e, consequentemente, gerar vários outros tumores, assim também como o tumor de testículo, né? Quando a gente procura nas redes sociais, né, sobre esse tema, que é o que as pessoas estão procurando conhecer, aprender, esclarecer dúvidas, a gente encontra muito a palavra seminoma, né? O que é? O senhor pode esclarecer para a gente? O seminoma é um tipo de câncer de testículo. Porque o que acontece? O testículo, ele tem as células jovens, que são as células que vão formar os espermatozoides. Então, essa célula jovem, ela pode se transformar em vários tipos de tumor. Existem, então, tipos de tumor de testículo que a gente enquadra no mesmo grupo, que são os tumores chamados germinativos, que são tumores que derivam dessas células que transformam em espermatozoide. Então, um tumor de testículo, ele pode ser o seminoma, que é o mais frequente dos tumores germinativos. Então, sêmen é um líquido, ou seja, o líquido que sai do espermatozoide. Então, o seminoma é um tumor muito parecido com as células do testículo. Mas o câncer de testículo pode produzir outros tipos de tumores. Por exemplo, como o tumor muito parecido com a placenta, que é chamado de coriocarcinoma. Pode produzir um tumor muito parecido com outros tecidos do nosso corpo, que é o teratoma, o teratocarcinoma, carcinoma embrionário. São tipos histológicos. O mais importante é saber, aumentou o volume do testículo, apareceu um nódulo, isso precisa ser identificado e aí a gente vai classificar histologicamente qual é o tipo, se é seminoma ou se são dos outros tipos, né? E o tratamento é bem parecido para todos? O tratamento, sim, ele é muito parecido. O tratamento é a retirada do testículo que tem o tumor e avaliar para ver se esse tumor saiu do testículo, foi para outros órgãos e tratar com quimioterapia. Uma outra questão bastante frequente também nas redes sociais é a questão da metástase, né? O senhor já falou um pouquinho, vou pedir para o senhor reforçar. As pessoas muitas vezes acham que a metástase é uma sentença, né? E mesmo que aquelas pessoas que vão ter que conviver com isso por muito tempo, é preciso encarar e fazer o acompanhamento, fazer o tratamento. Quais são as chances, né, desses pacientes? A metástase é quando o tumor sai do órgão onde ele começou, né, e vai para um outro órgão. Então, pulmão, fígado, osso e as ínguas, né, são chamados linfonodos. Então, a metástase já é uma doença mais avançada, ou seja, nós precisamos tentar procurar essa doença o mais precoce possível. Se a gente conseguir fazer o diagnóstico mais precoce, a gente não vai ter a metástase. Mesmo se eventualmente tiver uma metástase, isso não é uma sentença de morte. No câncer de testículo, nós conseguimos resgatar essas metástases, ou seja, curar, acabar com essas metástases com quimioterapia, radioterapia. Então, a mensagem que a Sociedade Brasileira de Urologia passa é: vamos tentar fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Se não for possível, a oportunidade de fazer com a doença ainda dentro do testículo, não é que a metástase vai ser uma sentença de morte. Existem tratamentos com quimioterapia para acabar com essas metástases.
Tá certo, então, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, eu agradeço a oportunidade e o espaço para que a gente possa falar de uma doença tão importante nesse mês de abril, que é o mês lilás, que é para combater esses números de câncer de testículo em homens muito jovens. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez. Obrigada a você também que acompanha aqui o Conversando sobre Saúde. Eu conversei com o Dr. Rony de Carvalho Fernandes, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Se você gostou desse áudio ou vídeo, curta e compartilhe, ajude a divulgar essas informações. E não esqueça de se inscrever no canal. Obrigada pela companhia e até a próxima entrevista.